boa noite, sejam todos bem-vindos ao programa Troca de Ideias com o professor Mário Beni. Hoje, terça-feira, 26 de março de 2024. Nosso convidado é Armando Arruda Pereira de Campos Melo. Ele é bacharel em Relações Públicas pela FAAP, em São Paulo. Ele tem especialização em Gestão de Políticas Públicas do Turismo pela Universidade Federal de Santa Catarina e Economia Turística pela Secretaria de Turismo de São Paulo. Ele atua na área desde 1970. Ele trabalhou na Secretaria de Turismo e Fomento da Prefeitura de São Paulo, tendo sido, aos 22 anos, coordenador das atividades de eventos da capital paulistana, sendo a pessoa mais jovem a assumir tal posição na época. Foi presidente do Conselho de Orientação do FUTUR, Fundo Municipal de Turismo de São Paulo, na gestão 2003-2004, e gestor do FUTUR em 2006. Foi também presidente do júri do Prêmio Caio por 3 anos consecutivos, de 2003 a 2005, bem como professor universitário de mídia e organização de eventos na Universidade Paulista, Unip. Foi presidente executivo da UBRAF, União Brasileira dos Promotores de Feira, onde atua desde 1997. É diretor superintendente do Sindiprom São Paulo, Sindicato de Empresas de Promoção e Organização e Montagem de Feiras, Congressos e Eventos, além de diretor da FECESP, Federação de Serviços do Estado de São Paulo. É vice-presidente da AFIDA, Associação Internacional de Feiras da América, secretário executivo do Conselho Estadual de Turismo de São Paulo e integra também o Conselho Municipal de Turismo, a Câmara Empresarial de Turismo da Federação do Comércio de São Paulo e a Câmara Brasileira de Turismo da Confederação Nacional do Comércio. É membro do Conselho Nacional de Turismo e do SCAL São Paulo. Em 2006, ele participou da fundação da Academia Brasileira de Eventos e Turismo e ocupa a cadeira número 11. Foi diretor da instituição de 2014 a 2016 e presidente de 2017 a 2019. Por sua atuação como dirigente da UBRAF e do Sindiprom, foi indicado para receber o Personalidade do Ano do Prêmio Caio, por 3 anos consecutivos, 2011, 12 e 13. E foi eleito pelo voto popular como Grand Prix Prêmio Caio, no segmento institucional por 2 anos consecutivos, 2011 e 2012. Seu Armando, seja muitíssimo bem-vindo. Professor Mário, com o senhor. Boa noite a todos, a todas e a todos. É com muito prazer que voltamos para esse espaço de convergência, ideação e compartilhamento, trazendo hoje o grande companheiro e amigo. Quando eu vejo o Armando, lembro sempre do seu avô, que foi um dos maiores amigos do meu pai, prefeito de São Paulo, Armando Arruda Pereira. Realmente, o Armando tem as fotos que os dois estavam sempre juntos, meu pai secretário da Fazenda, deputado federal e amigo pessoal do Armando. E o Armando Neto, meu amigo, companheiro da Academia Brasileira de Eventos e Turismo, foi presidente, e, enfim, está na área de turismo há muitos anos, participando ativamente de todas as suas funções elencadas pela Gislene aí no seu currículo. Armando, a minha ideia hoje é discutir um pouco com você, dando continuidade à live anterior, com o prefeito da região, que integra lá a região dos municípios, na verdade, dos municípios lá da região
das águas minerais paulista, uma das regiões que avançaram mais, não só na questão dos municípios com interesse turístico, como eles a maioria já são destinos turísticos consagrados, Lindóia, Socorro, enfim, toda aquela região de Amparo, que é uma das regiões. E são muitos municípios que já liga lá perto de Bragança e Atibaia com a grande região do reservatório do sistema Cantareira. Né? São 300 quilômetros de represa. Minha filha tem uma casa, reside num município próximo a Amparo não, Atibaia, e lá eu tenho oportunidade de estar presente. Ela tem uma empresa de engenharia, trabalha lá nos loteamentos locais, construção civil. Então, a ideia, Armando, é falar um pouco das políticas e dos planos e critérios para a qualificação dos MITs, fazer um pouco da história dos MITs, falar um pouco das diretrizes políticas para o desenvolvimento local e regional, principalmente o regional. Né? Eu acho que São Paulo está armado agora, está capacitado a desenvolver efetivamente a regionalização do turismo, que é uma tentativa que o Ministério vem batendo, logrou êxito em alguns estados, notadamente o Sul e o Sudeste, e com dificuldades no Centro-Oeste e no Nordeste, Norte e Nordeste. Mas seria um grande exemplo para o Ministério, que estamos muito perto disso. Né? Claro que é preciso trabalhar melhor a nossa governança. Nós já temos os conselhos municipais bem organizados, em diferentes municípios. Eu participei do plano diretor de Olímpia, que surpreendeu a todos, graças às águas de Olímpia, ao reservatório do sistema Guarani, né? Enfim, minha memória às vezes falha um pouco. Mas a importância do papel dos conselhos municipais e, acima de tudo, Armando, o papel dos consórcios municipais. É isso que me preocupa muito, porque é através dos consórcios que nós vamos conseguir efetivamente trabalhar a regionalização do turismo, que o Ministério tem algumas dificuldades, para não dizer muitas, porque o interlocutor do Ministério é você que é também membro hoje e ontem tem lá uma grande participação no Conselho Nacional de Turismo, a qual eu pertenci, e sabe que o interlocutor do Ministério junto aos estados é o Conselho, aliás, o Fórum Nacional dos Secretários de Turismo, o Fornatur. O Fornatur não tem estrutura para trabalhar esse tema, para executar efetivamente esta missão de interlocutor do Ministério junto aos estados. E isso dificulta muito o avanço da regionalização. Então, São Paulo daria uma grande contribuição ao modelo adotado pelo Ministério se trabalhasse. Ele está com todas as ferramentas necessárias
para chegar àquilo que eu falo com muita assertividade, porque trabalhei, estudei muito a questão dos clusters. Né? O cluster é a regionalização do turismo na sua extensão mais expressiva. Né? É você realmente juntar o governo, a iniciativa privada e o terceiro setor. Então, nós temos certezas que a grande mudança desse modelo burocrático, prestador e concessionário de serviços, para um modelo empreendedor e de corresponsabilização solidária, com gestão compartilhada com o Estado. Isto é o que nós realmente perseguimos, e eu acho que São Paulo está preparado para isso. Nós precisamos começar. Você, como diretor executivo do Conselho, acho que deveria trabalhar nessa direção, porque os MITs estão, de uma certa forma, organizados e também as destinações turísticas já existentes, desde o tempo que havia só os destinos turísticos, e já consolidados. Alguns desapareceram e deveriam desaparecer. Por exemplo, de Poá, por exemplo, não tinha a menor razão de continuar como estância turística. Né? Então, saiu, deu lugar a um MIT. E assim, aquele processo todo que eu gostaria de recapitular com você, porque é muito importante. Nós temos participantes de todos os estados brasileiros. Eu gostaria que você colocasse mais uma vez, como foi colocado em 2 ou 3 outras oportunidades aqui no nosso programa, porque as pessoas ainda não conseguiram entender bem esse processo dos MITs. Né? Como é que o município... É claro que nós conhecemos melhor do que ninguém a origem disso, e que o próprio secretário atual participou muito, era secretário na época, que é os MITs. Né? Como é que realmente há uma seleção sobre MITs e como esses MITs poderão chegar um dia à instância? Essa evolução é que nunca ficou muito claro para muitos dos nossos participantes. Então, você que trabalha com isso desde o início e tem condições de explicar de uma forma clara, seria muito importante para nós. Então, Armando, é sobre isso realmente, destacando a importância da regionalização. São Paulo, como sempre, pode ser o pioneiro para avançar na regionalização, porque tem já os consórcios municipais. Nem todas as regiões estão organizadas, mas eles têm facilidade no sentido de avançar para esse novo estágio. Creio que é o desidério do Conselho Estadual de Turismo, seu, que trabalha, e chegar, quem sabe, com bastante sucesso ao cluster de turismo. É isso aí, professor. Em primeiro lugar, agradecer a gentileza do seu convite. Recebo isso com muito carinho e com muita atenção do meu mestre. E qual é a minha leitura do Estado de São Paulo? É o Estado que mais se dedicou, pelos profissionais e pelos estudiosos que têm de turismo, a se organizar e a se planejar. Então, nós tivemos instância há muitos anos, agora, com o Caramês, eu participei ativamente, Jarbas Favoreto, e uma série de Virgílio Carvalho, e trabalhamos muito para a existência dos MITs. O que é gozado, porque no começo o que parecia ser um possível conflito acabou sendo uma escada, né? Como
no cinema você tem um artista que propicia o destaque a outro. E, na verdade, eu comecei no turismo em 70, com uma circunstância muito gozada. Eu estava fazendo a FAAP e tínhamos alguns professores da Alcântara Machado, Baby Pacheco Jordão, Marcos Teles de Almeida Santos, professor Roosevelt Raman, nosso companheiro de academia, era meu professor de organização de eventos, e eu tive uma escola maravilhosa, eu tive Brasil Vita, Maurício Trachtenberg, um weberiano terrível, Isaac Epstein. Então, a história se permeou, a comunicação com o turismo. E o Marcos Teles falou, eu vou te levar para a Secretaria de Turismo, que você tem um jeito, você é capaz de gostar disso. E lá fui eu, em 1970 para 71, e não consegui ficar livre até hoje. Mas vamos responder à sua questão. O Estado de São Paulo, exatamente porque sempre estudou e sempre foi um Estado com planejamento mais forte, começa com as instâncias e, curiosamente, no sentido inverso, anos depois descobre que tem muito mais municípios que possam ter atividades econômicas organizadas de turismo e cria os MITs. Agradecer o João Caramês, que foi um deputado que levou essa bandeira muito firmemente. Trabalhamos lá na Assembleia durante praticamente 3 anos para conseguir a aprovação. Então, essa estruturação permite, é a história do vai e vem. Nós já estávamos adiante com as instâncias da ideia de que nós voltamos com os MIT, mas nós propiciamos o nosso sonho, que são os distritos ou os clusters. É muito interessante, mas é a ilógica da lógica. Sim. Né? Porque os caminhos foram e voltaram, mas hoje, como o professor disse, nós estamos preparados até para um novo estágio. Eu gostaria muito de retomar uma coisa que já tivemos no passado, que são conselhos regionais. O Conselho Municipal de Turismo, hoje, através das legislações, do trabalho do nosso querido Jarbas, que a vida inteira favorito que se dedicou a isso, ele estrutura os conselhos com ritos mínimos, com atitudes e com providências. Ótimo. O que falta agora? Saber quem toca o sino primeiro. Ou seja, vamos juntar os interesses comuns, os fatos econômicos, os fatos culturais, os fatos artísticos de cada região, cluster ou distrito e tornar isso um produto. Aí a coisa fica um pouco, eu acho que mais demorada, professor, porque a gente, nesse vai e vem, eu acho que a gente chegou no momento, e como você bem disse, que o Estado de São Paulo tem condições de infraestrutura, de logística, para oferecer isso aos visitantes. Vou usar a palavra do Tony, que, em vez de turista, gosta dos visitantes. Então, vou usar a palavra dele, vou parafraseá-lo. E eu acho que agora nós estamos num outro momento da economia. São Paulo se consolida como principal emissor e receptor, Grande São Paulo, interior de São Paulo, então somos grandes emissores. Acho que ainda tem algumas questões de logística, de infraestrutura no fluxo aéreo. Eu acho que nós ainda, como o Estado é muito grande, pecamos em algumas faltas de aeroportos, porque o turista, principalmente o da minha área, que é um turista de negócios, ele tem uma agenda apertada, o tempo é a sua principal moeda, ele não gosta de perder tempo. Sonho, como você, que o aeroporto do Guarujá deixe de ser uma base aérea e venha a ser um aeroporto. E nada melhor do que sair de São José do Rio Preto e vir comer um coquetel de camarão no Guarujá. Eu acho que não tem problema melhor. Mas acho que as nossas estradas propiciam uma movimentação de qualidade e esse arranjo que está faltando, eu acho que é que o turismo tem sido colocado como um fator de desenvolvimento, não só econômico, mas como social, por causa da mão de obra extensiva. E aí é que nós temos que pegar os prefeitos, professor,
Os prefeitos têm que ter a plena consciência de que, com todas as coisas digitais, os empregos são mais difíceis, menos no turismo. O turismo trata de gente com gente, precisa de gente. Então, nós temos a possibilidade de oferecer às cidades os empregos que ela precisa para o seu povo, mantendo-os no local, você não precisa migrar ninguém. Então, eu acho que o papel social do turismo é a manutenção do povo na sua terra, na sua cidade, com a sua produção de qualquer coisa que seja e do seu trabalho. E eu acho que é uma evolução, sim, e nós estamos a pleno caminho. Brincava com o professor um pouco antes de iniciarmos, que eu acho que, para mim, os distritos que estão sendo criados, e agora já estamos indo para o 6º distrito, na política da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado, já foi, e agora vai ser todo mundo se adequar, se preparar, e se planejar e se organizar. Eu milito mais na área do turismo de negócio, recebo muitas perguntas, nós queríamos fazer aqui um centro de convenções e tal. Eu falo, centro de convenções em que cidade? Quantos leitos o senhor tem? Quantos restaurantes o senhor tem? Qual é a distância? Qual é o hospital? Não. Centro de convenções é uma atividade de cluster, é uma atividade de grupo, de consórcio, no mínimo. Se não quiserem chamar de distrito, pelo menos que façam um consórcio, e é um fato econômico. Vamos dividir essa ocupação hoteleira por diversas cidades, vamos oferecer diversas alternativas de lazer, de cultura para os visitantes. Todas as cidades pequenas, os MITs e mesmo algumas estâncias, não vão encher uma semana de um visitante, mas uma região vai propiciar a ele uma experiência inesquecível. Então, eu acho que nós estamos, professor, caminhando muito bem. Acredito que a criação dos conselhos regionais vão propiciar uma leitura de profissionais para dimensionar e planejar um pouco melhor isso. Eu acho que podemos começar por aí. Eu acho que estamos caminhando muito bem no sentido da regionalização. Esse formato dos conselhos regionais, quando fala em conselho, eu sempre fico preocupado, porque parece que o conselho é integrado apenas por políticos, enfim, por indicações da governança local, do secretário de turismo das cidades. Então, eu prefiro, não sei, gostaria de ouvir a sua opinião, de chamar de consórcios regionais, porque o que nós queremos, efetivamente, na participação desses consórcios, são o governo, a iniciativa privada e o terceiro setor. Não é? Então, o consórcio dá uma figura mais ampla para esses conselhos. Não é? A tentativa do governo federal fracassou exatamente porque eles centraram muito nessa questão. O Fornatur. E o Fornatur acabou não chegando ao desejável com relação a isso. Ele não tem ferramentas, professor? O Fornatur não tem ferramentas executivas. Nenhuma. Então, ele não pode ser um braço se ele não tem pernas. Não tem nenhuma, tá? Porque ele já tem uma verba restrita do governo do Estado, que ele é secretário, e não recebe nada do governo federal, não vai trabalhar de graça. Então, esse é o ponto importante. Tá? Acho que melhoramos muito no estado de São Paulo também com relação à qualidade dos conselhos municipais. Eu sempre brincava muito, Armando, você sabe disso, e conhece bem essa história, mais do que ninguém, porque viveu ela de muita proximidade, que o conselho era sempre integrado para os cupinchas do prefeito eleito. Né? É o cabo eleitoral lá do distrito tal e qual. Não é? Professor, a legislação do MIT se profissionalizou e se organizou um pouco melhor os conselhos.
porque Sim. eles têm uma série de metas a cumprir e precisam de gente preparada e dedicada às atividades. Então, por isso que eu digo que a gente foi e voltou, mas estamos indo. E de uma forma clara. O consórcio, por que eu falei em conselho? Que como os conselhos municipais normalmente são formatados por legislação municipal para terem dotação, etc., a gente fazendo o conselho, o nome conselhos regionais, a gente consegue participar da mecânica organizacional do turismo do Estado. Por quê? Hoje, nos conselhos municipais, a iniciativa privada e o terceiro setor já estão presentes. E a gente vê no estado de São Paulo grandes empreendedores com centenas de milhões de dólares sendo investidos. Então, essa preocupação, hoje, eu acho que não existe. É mais uma questão, vejo, de sintonia fina, e a palavra consórcio, no que diz respeito ao turismo de negócio, ela é perfeita. No que diz respeito à organização de um sistema de políticas públicas comuns, eu ainda, por enquanto, ainda sou fã da palavra conselho regional. Eu concordo, porque nós estamos falando em políticas públicas e realmente, se o consórcio tiver esse formato, aliás, o conselho, está perfeito, não importa o nome, o que importa é efetivamente você ter um órgão com características regionais que atue nesse sentido. Aí nós vamos conseguir mostrar para o Ministério, como mostramos muitas vezes, você sabe muito bem, Armando, que a Sudene e a Sudan foi criado por um deputado paulista, Mário Beni. Ele brincava sempre que ele criou a Sudene e a Sudan para que eles ficassem lá, não viessem para cá. Professor, eu entendo que nós estamos caminhando para isso celeremente. Acho que os distritos vão explodir, porque o distrito, ele, de uma certa forma, ele já pressupõe que existem empreendedores e investidores. Ele dá-se de uma necessidade de uma solução administrativa. Ele não é porque ele é bonzinho, é um grupo de empreendedores, de empresários que têm um conceito, uma ideia e um negócio para ser feito, e ele precisa de uma solução que envolve mais de uma cidade. Professor, eu tive o prazer de estar na inauguração da Feira Milano Nova, que foi, para mim, o estado da arte de um pavilhão e de um centro de eventos. E fiquei ali, atrás do Berlusconi, até descobri que ele não era mais alto do que eu, não. Éramos da mesma altura. E uma interessante, que o discurso mais brilhante daquela cerimônia foi do Cardeal de Milão, que eu me encantei com o Cardeal de Milão. Ele foi até candidato a ser Papa e veio a falecer, ele tinha um problema cardiológico. E ele falou que o mais importante daquele assunto é que ali estavam 33 comunas, 33 cidades, que eles conseguiram isso na Itália, chegar a um acordo com 33... o norte da Itália, é o exemplo dos clusters. Exatamente. Então, ele falou com uma clareza de empresário, o cardeal, brilhante, e mostrou que aquela união é que permitiu a evolução da região, a criação de um complexo maravilhoso com aquele, ocupando a área de 33 comunas. Então, eu acho que nós estamos caminhando para isso, professor. Nós veremos isso, pode ter certeza. Que maravilha! Você me deu uma grande notícia, porque eu fico feliz de você ter tido essa experiência, porque eu comecei a trabalhar os clusters exatamente nessa região. Eu fui lá e, pela primeira vez, eu me encantei quando um grupo de tecelões, outros que trabalhavam com máquinas industriais, precisavam de máquinas mais modernas e que eram caras, e eram pequenos grupos.
o que eles faziam? Eles usavam uma vez por semana os equipamentos e aí foram crescendo de tal forma que chegou um momento que todos podiam ter essas novas máquinas e trabalhavam para as indústrias alemãs, fazendo todo um trabalho no norte da Itália. Foi onde nasceu realmente o conceito dos clusters. E eu tive a oportunidade de visitar algumas e fiquei encantado por essa forma que se estendeu para as questões dos empresários agrícolas, depois foi para os industriais, e elas realmente fizeram uma revolução industrial com esse conceito do cluster, né? E cresceu quando aplicou-se também no turismo, né? E lá foi a região que me inspirou realmente a pesquisar, a trabalhar. Tem um livro sobre essa de um professor você conhece bem, da Universidade de Milão, famosa lá na área econômica, que trabalha muito essa questão do cluster. Então, eu fico feliz em ouvir isso, e você ter a oportunidade de ouvir esse cardeal, porque realmente ele pegou no berço dos clusters, que realmente criou aquilo que se chama La Terza Itália, né? Que é fantástico, né? A Terceira Itália é o exemplo para o mundo do que pode ser feito com a questão da população e dos empreendedores locais. É o melhor exemplo que eu conheço até hoje do empreendedorismo. Eu acho que, até por causa de todas as nossas origens, o nosso vínculo com a Itália é espiritual e de alma. É verdade. E eu acho que isso a gente absorveu, porque a indústria aqui, os artesãos, a competência dos negócios todas foram feitas por essas imigrações, e eu acho que esses fatos vão permeando no tempo. E eu acho que São Paulo, eu não tenho dúvida nenhuma de não ter dúvida que nós vamos ter os distritos, os clusters, os consórcios, e nós vamos... Por quê, professor? Deixa eu estender aqui a minha tese. Claro, por favor. Naquilo que o mestre... Eu tenho muito prazer em contar essa ideia. Nós vivemos no Brasil diversas fases econômicas, tivemos uma mão de obra extensiva na agricultura. Hoje, a gente pode dizer que a mão de obra extensiva na agricultura acabou. Não tem mais boia fria, não tem colhedor, não tem. Tem máquinas operadas por um profissional altamente qualificado, numa cabine com ar-condicionado, com um monte de botões e aparelhos que eu tenho muita dificuldade até com o meu telefone celular, eu queria imaginar num trator, porque eu morei no interior, fiz curso de tratorista, de Massey Ferguson, de Valmet, que eu puxava um aradinho. Eu também. O famoso Valmet. O Valmet e o Massey Ferguson, e puxava um arado de 3 discos. Muito bem. O futuro, eu vejo do Brasil, são grandes conglomerados urbanos. Então, eu acho que nós vamos ter grandes conglomerados, evidentemente com peso no Sudeste um pouco maior, São Paulo e Rio se fundindo, o interior de São Paulo também se criando uma outra massa, e haverá uma migração do homem do campo, vamos chamar assim, que já não existe mais, porque ele é um homem de gabinete hoje, ele não é mais do campo, para esses centros. E o que vai acontecer nesses centros que vai ocupar as pessoas, meu caro mestre? Vão ser os eventos, vão ser o turismo, e vai ser vamos ter que espalhar por diversos clusters, diversos distritos, a atividade dos eventos. Eu não posso concentrar todos os eventos no São Paulo.
Porque aí eu vou dizer, eu vou ter 2.000 hotéis, não sei, a gente tem 40.000 leitos em São Paulo e acho que daqui a pouco já está chegando no limite, né? Cada metro quadrado, por exemplo, agora vem o novo distrito, olha que bom, do Anhembi. O Anhembi virou o distrito. Por quê? Porque ele vai oferecer mais do que um mero centro de reuniões. Ele vai oferecer ao público, ao mercado, muito mais serviços na hospedagem, na alimentação, na gastronomia, no entretenimento, etc. Então, eu acho que o Estado vai obrigatoriamente, por isso que eu falei desde o início na questão aeroportuária. Eu ainda acho que a gente tem um estrangulamento no voo regional. E aí, voo regional, o professor é mestre, e para mim falta avião pequeno no Brasil inteiro, turbo-hélice. Fabricamos o melhor avião pequeno, que é o da Embraer. Mas nós precisamos mesmo de um turbo, viu, professor? Turbo-hélice que desce em pista pequena para você juntar municípios médios e trazer esses empresários para os municípios maiores. Mas vamos lá. A gente vai ter que ter esses distritos para absorver o volume e o tamanho das megalópolis. Sim. E não vai ficar numa só. Então, eu acredito que o distrito é uma consequência absolutamente normal da evolução da criação das megalópolis. Sem dúvida nenhuma. A conurbação de São Paulo, quando se estender a Jundiaí, Campinas, e quando se estender a São José dos Campos, né, nós vamos superar Tóquio em termos de... Já somos o terceiro do mundo. A hora que avançar, praticamente estamos quase chegando em Jundiaí. Tá? E dali para Campinas também é um pulo. Se sair o trem, então, professor, isso vai andar numa velocidade fantástica. O trem vai resolver o problema da conurbação. E aí nós vamos ficar com uma gigantesca, uma megalópole entre Campinas e São José dos Campos, para te dar uma visão assim do... E um outro aeroporto base, que é o de São José, que é uma base militar, ali ligada até à Infraero não, ao Ministério da Aeronáutica, também vai ter que se tornar um polo de um aeroporto comercial. Sim. Porque hoje o Vale tem um potencial industrial, fábrica de helicóptero, a própria Embraer, a indústria de armamento lá, é um dos principais polos industriais e tecnologia do Brasil. E essas conectividades... Eu faço uma brincadeira com Campinas, os campineiros às vezes não me entendem bem. Eu falei, desde que a Azul foi para Campinas, vocês estão conectados com o mundo. Vocês eram uma cidade ótima, mas que ninguém podia chegar aí. Então, com o advento da Azul em Viracopos, mudou o perfil da região de Campinas. Hoje ela vai para o mundo, ela sai de Campinas para o mundo. Isso muda... Para não esquecer do Antonov, que é o único avião que desce no aeroporto de Campinas. Né? É isso aí, esse eu nem sabia, estou aprendendo agora. O Antonov, a única pista que ele pode descer é o de Campinas. Então, eu acho que essa conectividade aérea ela é fundamental para o Estado de São Paulo, lá que nós estamos tratando um pouco mais do desenvolvimento dos distritos em São Paulo. Acho que as vias férreas, e não precisa ser de super velocidade, de média velocidade, vão propiciar o trabalho mais, eu não digo remoto, a mais distância, e eu não sou muito fã do trabalho remoto, viu, professor? Porque eu acho que eu tenho trabalhado muito mais do que antes. Antes eu juntava a turma do escritório e parava para um cafezinho. Hoje não tem cafezinho em casa. Então, eu não posso parar. O telefone toca, o computador toca, a gente trabalha mais. Mas eu sinto falta também do perguntar. A gente evolui perguntando. Claro. E aprendendo com o seu vizinho de mesa o que ele pode te ajudar para cumprir a sua tarefa.
E eu acho que isso também vai voltar para um meio termo. Existem tarefas que vão ser substituídas, a gente está falando aí em até inteligência artificial, mas por isso que eu gosto muito do turismo. Somos pessoas lidando com pessoas e tratando de pessoas, e isso vai continuar por muito, É muito isso tempo. mesmo. É isso daí. Eu só espero também que você tem toda a razão. Ah, vizinho de tela para ser vizinho de mesa, tá? Hoje impera o vizinho de tela. Você está aí, eu estou vendo, com aquela disposição de sempre, aquele sorriso, mas não estou perto de você, estou É. vendo a tua imagem. Gostaríamos de estar mais próximos Mais fisicamente, próximo. porque tem uma coisa que chama abraço. Sim, é E o verdade, abraço faz falta para as relações humanas da melhor qualidade. é verdade, é isso aí. Muito bom, Armando. Você acha que em que tempo esse trabalho começaria efetivamente nas regiões turísticas, esse conselho regional? Como é que Nós, isso está sendo, esse arcabouço está sendo montado? vamos lá, professor. Na última reunião do conselho, que foi agora terça-feira, e nós votamos e aprovamos no Conselho Estadual de Turismo um evento que queremos que seja realizado ainda este ano, que seria chamar para São Paulo e ter um tipo de um rito que seria chamar todos os conselhos municipais do estado para virem ao Palácio e Que faríamos uma maravilha! palestra lá. É um rito de prestigiar os conselheiros de todas as cidades, dos municípios do estado. Ele tem um papel. Aí falaram, não, mas você está defendendo o palácio em vez de um local de eventos? Estou pelo rito, pela Horrível. institucionalidade do local. É a institucionalidade do local. É isso. É Então, eu fundamental. acredito que, como o nosso secretário é um brilhante político, o Sim. Lucena, eu tenho a impressão que ele vai captar a minha mensagem, nobre guru, e vai tentar realizar esse evento. Então, o que nós queremos com isso? Fortalecer o prestígio dos conselhos municipais de forma institucional e técnica. Muito bom, muito bom. Tá? E depois disso, a gente pode pôr ali, naquele dia, algum maluco vai subir lá e vai dizer: vamos fazer os conselhos, vocês é que têm que apresentar para a secretaria como é que vocês querem se organizar em termos. Porque tem as regiões turísticas no Estado, você tem as regiões administrativas do Estado, que não tem nada uma coisa a ver com a outra. Isso a gente tem um conflito entre as regiões administrativas e as regiões turísticas. Eu, como do turismo, sou adepto das regiões turísticas, porque elas já se organizaram pela forma dos seus negócios e das suas atividades. Então, eu acho que a gente deve aí pedir que os conselhos se formem, ou os consórcios se formem por livre e espontânea vontade. Eu acho que não é Sim. o governo que impõe o limite físico de quem com quem. CRA com CRA, CRE com CRE. Isso tem que ser o mercado. Eu acho que aí... Um grande parceiro para você conseguir isso seria o VESP, que tem uma experiência já concreta dos conselhos, das câmaras de vereadores, os conselhos regionais, e eles estão muito avançados nisso. Poderiam também trabalhar nesse sentido e ajudar essa leitura, né? Porque é uma leitura. Essa leitura, né? Claro, eles tiveram essa leitura e conseguiram fazer os conselhos regionais. Pode ser um bom caminho e já com uma prática, né, real. O parceiro. Uma boa ideia. Muito boa ideia. Eu estou acreditando. Eu acho que o que me anima no turismo, professor, é que sempre tem muita coisa por fazer. Sim, sim. Acho que o meu ânimo permanente é que tem muita coisa para fazer ainda. Eu gosto disso. E São Paulo tem tudo
para, mais uma vez, liderar isso, né? Porque já está com a base pronta, com o alicerce da ideia já fundamentado, já pronto, e acredito que, sem dúvida nenhuma, você fará isso com muita Em termos facilidade. nacionais, professor, me surpreende um pouco por que a gente não foi mais copiado. Porque a experiência de São Paulo é tão positiva, é tão real, ter um fundo constitucional, ter um apoio financeiro, porque tudo é dinheiro para movimentar a economia. Eu me surpreendo como os outros estados não, pelo menos, copiarem. Essa é uma daquelas coisas que eu fico meio sem resposta, porque ela Mas já eu tem acho que você deve cobrar isso no Conselho Nacional. Você é membro, como eu fui desde 2003, né? Eu sempre falei nisso. E também me bati, eu gostaria que tivesse alguém que continuasse toda a ata do Conselho Nacional de Turismo, você sabe, testemunhou isso. Tem a minha cobrança das contas satélites do turismo. O IBGE nos deve essa. O IBGE nos deve Peru essa, já tem, professor. a Bolívia já tem, Bolívia, hein? As contas satélites. São 5 países da América do Sul que já têm e nós não temos ainda. É que a nossa satélite é um papa-fila, é um ônibus gigantesco. Exatamente. É verdade. Armando, e aí ficam falando bobagem, dizendo que o PIB do turismo no Brasil, como eu vi recentemente do presidente da Embratur, que é 8%, não chega a 2%, Armando. Essa questão do número, eu, enquanto presidente da UBRAF, nós fizemos as primeiras pesquisas com institutos, com FIP, com a Universidade de São Paulo, etc., exatamente para ter números com origem, com estrutura, com tecnologia de dados. Essa é a nossa confusão de um setor que é muito pulverizado, porque são uma cadeia de prestadores de serviço muito grande. E você sabe o que eu estava discutindo hoje cedo, professor? É que é difícil a gente pôr todo mundo no mesmo cesto que pagam impostos diferentes. Sim. É gozado eu falar do imposto, porque cada um que paga um tipo de imposto tem um calo diferente, tem uma dor diferente. E eles têm uma dificuldade de contar a dor dele para o outro, mas não querer avançar. Então, essa história do imposto diferente faz com que sejamos não tão unidos, que a gente mantenha certas diferenças. Sim. Eu acho que o negócio tem que ser olhado mais de cima, independente do tipo de imposto que você paga. Sim. Vou dar um exemplo. Um pavilhão de exposições não paga ISS, mas ele paga o quê? Ele paga imposto de renda porque é uma locação patrimonial. Todos os prestadores de serviço que fazem um congresso, uma reunião, uma feira, qualquer outra coisa, são filhos do ISS. Sim. E agora nós ainda vamos nos deparar com novos impostos que nós não temos a ideia do que sejam, quais são os valores, quais são os percentuais, o que vai ser federal, o que vai ser estadual, o que vai ser municipal. Eu acho que hoje a gente ainda vai ter um trabalho muito grande de se organizar as cadeias produtivas para sobreviver. Não é um mero dizer, não, eu pago ISS há 50 anos, desde que existe o ISS, está tudo bem. Não, nós não sabemos o que vem. Então, acho que toda a nossa estrutura está dependente. Por exemplo, hoje estamos dependendo do legislativo e do executivo para saber se o PERSE nos permite sobreviver. Sim. Tá certo? Então, nós fizemos uma reunião ontem e falamos, bom, e daí? E daí nada. Enquanto o executivo ou o legislativo não disserem alguma coisa, eu tenho uma medida provisória que começa dia 1º de abril. É verdade. E todo mundo tem que recolher o imposto. E logo 1º de abril, né? 1º de abril, que é um dia certinho para não pagar.
É verdade. Pois é, você veja que quando eu comecei a lecionar, o turismo, naquela época, se calculava que era 40 setores econômicos que ele abrangia. Hoje é mais de 100, Armando. Mais de 100. Não é? Mais Você de 100. E cada imagine... vez que vem uma tecnologia nova, vem uma empresa nova, um segmento novo, e a gente tem que usar, senão não sobrevive. Exatamente. É isso aí. Professor, mais de 100 no mínimo. Essa é a grande dúvida. E que nós vamos ter agora, e que você discorreu muito bem, colocou a questão, a grande interrogação que vai acontecer no dia 1º de abril. Tinha que ser no 1º de abril, né? Professor, eu não tenho dúvida, no dia 1º de abril, porque é o seguinte, nós agora entramos, o Congresso Nacional está em recesso, o Senado. Então, não vai ter devolutiva, ou seja, a medida provisória está vigente, valerá no 1º de abril, e as empresas vão ou tomar alguma providência legal ou vão pagar o imposto. Ou, a não ser que o Executivo apresente alguma alternativa, porque o Legislativo já está fora de prazo. Eu não lembro direito da medida provisória, eu acho que é 45 dias, mais 60, mais não sei o quê, pela caducar. 45, 60, era pelo menos no meu tempo. Eu não sei de cor, não me atento a isso. Mas é uma coisa que a gente vai se deparar num momento em que o turismo brasileiro vinha vindo bem, com viagens internas muito boas, a hospedagem, a hotelaria com uma hospedagem em bons níveis, os eventos. Nós, em 23, professor, só mudando um pouco mais para a minha seara, nós, o ano de 23, nós pagamos todas as dívidas de feiras que nós tínhamos com o mercado, feiras que tinham sido transferidas, adiadas ou suspensas. Então, o ano de 23 foi o grande ano de ajuste. Nesse ano de 24, até por causa disso, nós já temos 20 feiras novas, segmentos novos, economia dinâmica. Então, hoje, com o Distrito AMB, com novos espaços, o Brasil caminhando com a sua economia no setor de serviços, que é o maior empregador do Brasil, praticamente 60% da mão de obra, os eventos estão caminhando muito bem. Então, agora nós temos um motivo de uma certa preocupação para poder continuar nessa fase positiva. Armando, no período pandêmico, quanto o setor de eventos perdeu com a pandemia do Covid? O meu cálculo, professor, 300 bilhões. Pô, que loucura. Pelo seguinte, só pega... Porque vamos falar da feira. O que é a feira de negócio? Você reúne quem produz com quem comercializa, certo? Sim. Nós estamos um shopping center, né? Para fazer uma tradução simples. Na hora em que você não alavanca negócios, as feiras, são 2.000 feiras no Brasil, professor. Sim. A maior parte do agronegócio, cerca de 1.200, de médio e grande porte, e cerca de 800 feiras de serviço, tecnologia, saúde, etc. Essas feiras, elas alavancam no Brasil R$1 trilhão por ano. Eu não vou, é por isso que eu falo em 1/3, a minha estimativa, porque os negócios continuaram acontecendo, a indústria de comida vendeu, carro vendeu menos, mas vendeu, caminhão vendeu menos, mas vendeu, avião vendeu menos, mas vendeu, os minerais foram vendidos, a produção agrícola aconteceu. Só que o organizador, promotor, o profissional de eventos zerou, foi proibido de trabalhar. E ele, então, não se realizaram eventos, principalmente trazendo os compradores internacionais. Mas as tradings faz o negócio. Faz. As trades estão aí para fazer negócios internacionais, mas sempre vem clientes novos em busca de oportunidades. Então, o negócio que foi prejudicado chega a 1/3 do PIB global das feiras. Então, eu calculo em 300 bilhões. Que coisa maluca. Isso
Em termos mundiais, você tem ideia A do UFAI, montante? a nossa entidade mundial, ela procurou não fazer essa conta, ela sabe, mas ela procurou não divulgar essa conta, na minha opinião, acertadamente, porque as épocas das proibições foram diversas no mundo. Então, tem Sim. países que nem pararam de fazer, principalmente no Oriente e tal. Então, o fechamento no Brasil foi pleno, mas em outras partes do mundo não foi, e não, os períodos não bateram. Então, esse é um número, não é comparativo. Ah, perfeito. Armando, com essa sua revelação, eu já tinha pensado em você, mas eu vou fazer agora de público. Eu queria que você, eu queria convidá-lo, a minha filha que preside o Instituto Mário Beni, que é um instituto que deve organizar cursos em EAD, que deve trabalhar com pesquisa, e ela está editando um livro sobre os impactos da pandemia. Eu gostaria que você fosse um dos autores de um artigo. Bom, obrigado pelo convite. Vamos ver se eu tenho competência, mas eu estou à Não, claro disposição. que tem. Você já revelou agora conhecimento que poucos têm sobre eventos, e você tem muito, porque eu sei que conheço de muitos anos. Olha, foi um prazer, realmente. Gislene, como é que estamos aí de tempo e... G? O tempo está tranquilo, a conversa está boa. Nós estamos com 1 hora de gravação. O tempo está tranquilo e o assunto está bom. Muito bom. Então, vamos avançar um pouco mais, Armando, com as perspectivas ainda. Eu acho que hoje você nos deu uma verdadeira aula e realmente foi muito rica a sua contribuição. E agora entramos em eventos e eu gostaria de provocá-lo um pouco mais, já que você disse que está a céu de brigadeiro agora. Como é que você prospecta o crescimento dessa área para os próximos anos? Professor, eu sempre tinha uma parte dos eventos que eu sempre militei mais com os eventos de negócio. E Sim, agora tenho estudado a área de entretenimento, que para mim era uma novidade, porque eu achava muito doido você contratar uma banda de rock que todo mundo é chapado para um show daqui a 5 anos. Eu nunca entendi muito bem essa lógica, sempre me preocupou. Mas os caras fazem e contratam e são mega eventos. E os eventos e a disseminação de eventos de tecnologia para B2C também é uma coisa que cresceu exponencialmente. Então, eu vejo, inclusive, uma coisa relativamente nova no mercado, que os grandes centros, os grandes espaços, os grandes pavilhões deixaram de ser exclusivos do B2B para o B2C também. São grandes usuários dos grandes espaços de eventos. Público, o B2C, participa de uma reunião de milhares de pessoas com um objetivo. É personagens, é tecnologia, é informática, construção de projetos, etc. Eu continuo convicto, de vez em quando a gente tem que ler, folhear os 2 volumes do Fuster, mas também tem que ler alguma coisa de tecnologia para ver para onde vamos e juntar os dois. Eu acredito muito na indústria de eventos como uma indústria agregadora de pessoas. Sim. E isso vai ser a solução da atividade humana. Então, a pessoa vai se ocupar, ela vai ter menos atividade profissional e vai ter uma parte do seu dia completada por atividades de relacionamento, exercício físico, conhecimento, sei lá, meditação. Eu não sou do tipo que medita muito, eu gosto mais da pancadaria, mas
Eu acho que o evento é o grande polo dos futuros acontecimentos da sociedade humana. Eu sou bem Sim, metido em dizer isso. que muito boa, ótima notícia. Você falou agora no Foster, abrindo um parênteses, a Ibero-Americana, eu dava aula lá na década de 70, convidou o Foster para uma aula inaugural, uma conferência. Ele veio e eu fiquei encarregado de recebê-lo, dar toda a atenção a ele, e ficamos muito amigos. E aí, ainda recentemente, o presidente da Embratur foi a USP Leste, Isso, e eu eu doei. recebi o convite, infelizmente não pude Então, comparecer e à eu sua aula. doei toda a minha biblioteca para a USP Leste. E eu estava lá Parabéns. revendo, e achei o livro do Foster e a dedicação dele a mim. Então Um ele volume ou colocou 2 volumes, professor? os dois. Os dois. Ele colocou no primeiro a mi companheiro Mário Beni, companheiro de turismo e de aventuras turísticas. Eu levei ele na noite paulistana, tá? É, Então foi muito gostoso, né? aquilo foi uma bíblia para mim Sem durante dúvida. E para mim também. muitos anos, como Foi através daquele alinhamento, né? livro que eu consegui escrever o meu, É. Era um alinhamento, ampliando. estava tudo previsto, né? É, Acho que ele teve uma leitura real do mundo real do turismo, e porque ele fala em holística, qualidade de água, fala em saúde, fala tudo. em clima, e há É muito tempo holístico. atrás. Ele é um Isso. ESG dos primórdios. É verdade, é isso aí. Muito bom, Amanda. É verdade. E eu acho que agora fica aí, você fica absolutamente à vontade para colocar alguma coisa mais. Eu acho que tivemos dois momentos importantes no seu depoimento, que foi a fase primeira, que você colocou muito bem, do arcabouço do, do planejamento e das políticas públicas de turismo para chegar à regionalização e os conselhos regionais. Foi fantástico, muito bom, e vindo de quem vem com a experiência que tem e a parte de eventos que eu ainda não tinha explorado muito e esperava realmente com você completar essa parte. Então, você fica à vontade para adicionar alguns comentários eventualmente, completar aí a sua fala, que foi riquíssima e que trouxe um aporte muito valioso ao nosso trabalho e às nossas lives. Professor, agradecer o convite, lisonjeado pelo convite, estar com um amigo, ficamos nos devendo mutuamente um abraço Sim, carinhoso que as nossas não famílias faltará têm oportunidade. de longa data, porque são famílias que viveram juntas. Eu Sim. estava lembrando para a Gislene que a minha esposa esteve na sua chácara com 10 anos de idade. Olha que coisa bonita. E ela tem a foto. E eu vou lhe levar Olha, a foto um essa eu dia quero desse. ver, hein? E a gente estava mexendo em fotos velhas aqui, porque eu acabei sendo o depositário das fotos mais velhas. Infelizmente, tive um problema com umidade no local em que elas estavam e perdi muita coisa. Não, esse tempo da pandemia, eu não fui numa casa que eu tenho no litoral e alguma coisa se deteriorou, mas essa foto foi salva pela Solange, a gente vai se encontrar e Agradeço a vai Solange, eu quero trocá-la. ver em companhia dela. É isso daí. Então, mais uma vez, grátis, Lene, obrigado pela atenção. Espero ter contribuído, porque eu acho que é importante, professor, e você ter uma vida inteira dedicada a isso,
é a gente poder transferir o que a gente aprendeu, certo Sim. ou errado. Eu não faço questão de acertar, eu faço questão de contar uma história. Se ela Sim. servir para alguém, Importante. ótimo. Se ela estiver totalmente errada, virou história. Pronto. É isso. Muito Então, eu bom, queria muito bom. agradecer o convite, a Excelente. beleza e a amizade. Muito obrigado, professor. Obrigado, Armando. Gislaine? Eu vou, com relação ao convite que o professor Mário fez ao senhor, do livro, eu vou entrar em contato com o senhor para passar as diretrizes, explicar como é que estamos organizando o livro. É com prazer que eu, agora, agradecendo ao Armando, encerro essa live muito feliz pelo conteúdo muito rico que ela teve em dois setores importantes, o de turismo e de eventos, principalmente com relação às questões das políticas públicas de turismo, que foram muito bem colocadas e explicadas pelo Armando, que é o responsável como diretor executivo do Conselho Estadual de Turismo e membro do Conselho Nacional de Turismo do Ministério, sobre as questões que nós discutimos, muito preparadas, muito bem elaboradas pelo Armando, com a experiência, vasta experiência que ele tem. Eu não acredito que tenha uma pessoa mais experiente nas duas áreas, né? Embora eu ainda continue achando que é uma só, mas, na verdade, eventos e turismo. Né? E, portanto, a sua experiência de muitos anos nos traz agora um panorama holístico, transdisciplinar, né? E, acima de tudo, mostrando essa ligação total que existe, esta visão política e essa visão comercial no setor de eventos, que muito me deixou animado, porque eu ainda não tinha esta visão que o Armando tem e realmente corresponde à tendência que a gente está percebendo. Obrigado, Armando. Vamos nos ver para o abraço. É isso aí. Obrigado. Seu Armando, muito obrigada pelo seu aceite, por estar aqui conosco. Juliette. E eu lembro o pessoal que está chegando agora para assistir a live, não esqueça de fazer sua inscrição no canal, acionar o sininho para receber semanalmente as novidades do canal. E lá no canal nós temos também, aliás, aqui no canal nós temos também uma coletânea de quizzes. Vamos lá testar os conhecimentos sobre turismo, é interessante. E eu não poderia encerrar a live de hoje dando os parabéns, né? Não dando os parabéns para uma pessoa que é muito cara para o professor Mário, sua filha, Cristiana Alves de Monte Bene Magalhães, que hoje completa mais um ano de vida. Cristiana, nossos parabéns. E a todos, até a próxima semana. Um grande abraço.